Eu me vi diante de uma barreira de luz. Tentei avançar, mas algo me prendia. Eu era presbítero há mais de 30 anos. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Todos me chamavam de homem de Deus, mas ali, naquele lugar, eu não conseguia entrar. De repente, uma tela gigantesca se abriu diante dos meus olhos, e o que eu vi me fez cair de joelhos em desespero. Não era o meu passado. Era o futuro das pessoas que eu destruí com meus olhares e minhas palavras. Uma voz de trovão atravessou minha alma e perguntou: "Por que você fechou a porta que eu abri com o meu sangue? O que eu vou te contar agora mudou minha vida para sempre, e pode mudar a sua também. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E se você já se sentiu julgado ou excluído por alguém na igreja, escreve: Deus vê o meu coração. Meu nome é Valdemar. Eu tinha 58 anos quando tudo isso aconteceu. E para você entender o que eu vi do outro lado, preciso te contar quem eu era antes de morrer. Eu me converti ainda jovem, com 20 e poucos anos. Desde o início, eu levei a fé a sério. Enquanto outros jovens da minha idade estavam nas festas e nas baladas, eu estava nos cultos, nos ensaios, nas vigílias de oração. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca traí minha esposa. Eu era, aos olhos de todos, um cristão exemplar. Com o passar dos anos, fui crescendo dentro da igreja. Primeiro virei diácono, depois líder de departamento. E finalmente, aos 36 anos, fui consagrado presbítero. Para mim, aquilo era a confirmação de que eu estava no caminho certo. Deus estava me honrando pela minha fidelidade, e foi aí que algo começou a mudar dentro de mim. Mas na época, eu não percebia. Eu achava que estava cada vez mais perto de Deus. Mas a verdade é que eu estava cada vez mais perto do meu próprio orgulho. Eu me tornei o guardião da doutrina na minha congregação. Eu era o primeiro a chegar no templo e o último a sair. Eu fiscalizava tudo. Eu observava tudo. Eu julgava tudo. Se uma jovem entrava com uma saia que eu considerava curta demais, eu lançava um olhar de reprovação. Se um rapaz aparecia com brinco ou tatuagem, eu já torcia o nariz. Se alguém levantava as mãos de um jeito que eu achava exagerado, eu comentava baixinho com outro obreiro: "Esse aí está querendo aparecer." Eu achava que estava zelando pela santidade da casa de Deus. Mas o que eu estava fazendo, na verdade, era me colocando no lugar do próprio Deus. Eu estava julgando as pessoas pela aparência, pelo passado, pelos erros. E o pior de tudo, eu fazia isso com um sorriso no rosto e uma Bíblia debaixo do braço. Tinha uma mulher na nossa igreja chamada Lúcia. Ela era divorciada. O marido tinha abandonado ela e os 2 filhos para viver com outra mulher. Lúcia chegou na nossa congregação destruída, buscando um recomeço. Mas eu nunca deixei ela se sentir bem-vinda. Eu nunca sentava perto dela. Eu nunca a cumprimentava com carinho. Quando ela se aproximava de algum ministério, eu dava um jeito de barrar. Eu dizia para os outros obreiros: "Essa aí é divorciada. A gente não sabe o que aconteceu de verdade no casamento dela. Melhor manter distância." Tinha também um rapaz chamado Pedro. Ele era vizinho da igreja. Todo mundo na rua sabia do passado dele. Ele tinha vivido no homossexualismo durante anos. Mas um dia, Pedro teve um encontro com Deus. Ele se arrependeu, largou a vida antiga e começou a frequentar os cultos. Ele chegava cedo, sentava no fundo, cantava com os olhos fechados e chorava durante as pregações. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade perceberia que ali estava uma alma sedenta por Deus. Mas eu não via isso. Eu só via o passado dele. Eu comentava com os outros presbíteros: "Fica de olho nesse rapaz. Esse tipo de gente não muda de verdade. Uma hora a máscara cai." E tinha o Marcos. O Marcos era um jovem de 24 anos que apareceu na igreja em um domingo à noite. Ele tinha tatuagens nos 2 braços, usava brinco e tinha o cabelo comprido. Ele veio sozinho, sentou no último banco. E quando terminou o culto, ele se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Presbítero, eu quero conhecer Jesus. Eu estou perdido. Eu preciso de ajuda. Você sabe o que eu fiz?" Eu olhei para ele de cima a baixo. Olhei para as tatuagens. Olhei para o brinco. E disse com a voz mais fria que eu tinha:
Meu filho, se você quer mesmo conhecer Jesus, primeiro você precisa mostrar que está disposto a mudar. Volta aqui quando estiver apresentável. O Marcos abaixou a cabeça e foi embora. Eu nunca mais vi ele na igreja. E eu fui dormir naquela noite em paz. Eu achava que tinha feito a coisa certa. Eu achava que estava protegendo a santidade da congregação. Esse era o homem que eu era. Agora deixa eu te contar sobre o dia em que eu morri. Era um domingo de manhã. Nós tínhamos uma reunião de obreiros antes do culto principal. A pauta era simples: discutir alguns ajustes no cronograma dos ministérios. Mas, no meio da reunião, um dos diáconos levantou um assunto que me tirou do sério. Ele disse que um rapaz novo queria participar do grupo de louvor. Era um jovem de 20 e poucos anos, cheio de tatuagens, que tinha se convertido há poucos meses. O diácono disse que o rapaz tinha um talento incrível para a música e que seria uma bênção para o ministério. Eu não deixei ele nem terminar de falar. Eu levantei da cadeira e disse em voz alta: de jeito nenhum. Enquanto eu for presbítero dessa igreja, esse tipo de gente não vai subir no altar. Primeiro ele prova que mudou de verdade. Primeiro ele mostra compromisso. Primeiro ele tira essas marcas do corpo. Depois a gente conversa. O diácono tentou argumentar. Ele disse que Jesus acolhia todos, que a igreja era um hospital de almas, que não podíamos julgar pela aparência. Mas eu não quis ouvir. Eu bati a mão na mesa e disse: a igreja não é bagunça. Santidade tem preço. Se ele quer servir a Deus, que pague o preço como eu paguei. Foi aí que eu senti uma dor forte no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com as duas mãos. Eu tentei respirar, mas o ar não entrava. Eu levei a mão ao peito e caí da cadeira. Houve gritos ao meu redor. Alguém pediu para chamar a ambulância. Alguém começou a orar em línguas, mas eu já não conseguia responder. A última coisa que eu vi antes de tudo escurecer foi o rosto apavorado da minha esposa, me chamando pelo nome. Depois, silêncio total. Eu não sei te explicar direito o que aconteceu em seguida. Foi como se eu estivesse dormindo e acordasse de repente em outro lugar. Mas eu não estava sonhando. Aquilo era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha vivido na minha vida. Eu me vi em pé no meio de um lugar que eu não conhecia. Não tinha chão, não tinha céu, não tinha paredes. Era só uma imensidão de luz. Uma luz branca, forte, mais brilhante que o sol, mas que não machucava os olhos. E eu sentia uma presença ali. Uma presença tão poderosa que fazia meu corpo inteiro tremer. Eu tentei caminhar para frente. Eu queria me aproximar daquela luz. Eu pensei comigo mesmo: é o céu. Eu finalmente cheguei. Todos aqueles anos de serviço, de sacrifício, de zelo. Agora eu vou receber minha recompensa. Mas quando eu tentei dar o primeiro passo, eu não consegui. Alguma coisa me segurava. Era como se tivesse uma parede invisível entre mim e a luz. Eu empurrei, eu forcei, mas não adiantava. Eu estava preso. E foi nesse momento que uma voz ecoou ao meu redor. A voz não veio de um lugar específico. Ela veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma voz grave, profunda, cheia de autoridade, mas também tinha algo de tristeza nela. Uma tristeza que eu não esperava ouvir. A voz disse: Valdemar. Só isso. Só o meu nome. Mas a forma como foi pronunciado me fez cair de joelhos. Eu comecei a chorar sem entender por quê. Era como se aquela voz conhecesse cada canto da minha alma, cada pensamento que eu já tive, cada palavra que eu já disse, cada olhar que eu já lancei. Eu tentei responder, mas minha boca não conseguia formar palavras. Eu só conseguia chorar. Então a voz disse: Você quer saber por que não consegue avançar? Eu balancei a cabeça dizendo que sim. Eu queria entender. Eu precisava entender. Eu tinha dedicado minha vida inteira àquela igreja. Eu tinha abdicado de tantas coisas pelo ministério. Eu tinha sido fiel. Eu tinha sido zeloso. Por que eu estava preso ali? E foi então que aconteceu algo que eu vou lembrar pelo resto dos meus dias. Diante de mim o ar começou a tremer. Era como se a própria realidade estivesse se rasgando. E dessa fenda surgiu uma tela. Não era uma tela de cinema nem uma televisão. Era algo vivo. Algo que pulsava com luz própria. E nessa tela, imagens começaram a se formar.
A primeira imagem que eu vi foi o rosto do Marcos, o jovem tatuado, aquele que eu mandei embora da igreja naquela noite, aquele que eu disse que precisava estar apresentável antes de conhecer Jesus. Mas o Marcos que eu via naquela tela não era o mesmo rapaz perdido que tinha me procurado. Ele estava diferente. Ele estava de pé em um pátio de concreto, cercado por grades e muros altos. Eu reconheci o lugar. Era um presídio, um daqueles presídios enormes que a gente vê no noticiário. E o Marcos estava pregando. Ele estava com uma Bíblia na mão, de pé em cima de um banco de madeira. E ao redor dele tinha dezenas de homens sentados no chão. Homens com rostos marcados pela vida. Homens cobertos de tatuagens de facção. Homens que o mundo tinha desistido. Mas ali, naquele pátio, eles estavam chorando. Eles estavam de joelhos. Eles estavam se rendendo a Jesus através das palavras de Marcos. A cena mudou. Eu vi Marcos mais velho, talvez com 40 anos. Ele estava em outro presídio, em outro estado, depois em outro e em outro. Eu vi ele atravessando o país inteiro, levando a palavra de Deus para os lugares mais esquecidos. Eu vi milhares de presos se convertendo através do ministério dele. Eu vi famílias sendo restauradas, porque o pai que estava preso encontrou Jesus e mudou de vida. Eu vi filhos que estavam entrando para o crime desistindo, porque viram a transformação do pai. E então a voz falou de novo. Este era o meu plano para ele. Marcos seria um dos maiores evangelistas de presídios desta geração. Ele levaria minha palavra para lugares onde ninguém mais quer ir. Ele resgataria almas que todos consideram perdidas. Eu estava tremendo. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. E então a imagem mudou mais uma vez. Eu vi o Marcos naquela mesma noite em que ele me procurou na igreja. Eu vi ele saindo do templo com a cabeça baixa. Eu vi ele andando sozinho pela rua escura, chorando. E eu ouvi os pensamentos dele. Eu não sei como, mas eu conseguia ouvir o que ele estava pensando. Ele pensava, eu sabia que nem Deus me quer. Se o homem de Deus me rejeitou, é porque Deus também me rejeita. Eu não tenho jeito. Eu não tenho salvação. A voz de trovão atravessou minha alma. O seu desprezo quase destruiu o chamado dele. Por causa das suas palavras, Marcos passou anos achando que não era digno do meu amor. Anos em que ele poderia estar salvando vidas, ele passou afundado na culpa que você colocou sobre ele. Eu quis gritar. Eu quis me defender. Eu quis dizer que não sabia, que não era minha intenção. Mas as palavras não saíam. E antes que eu pudesse processar o que tinha visto, a tela mudou novamente. Desta vez, eu vi o rosto da irmã Lúcia, a divorciada, aquela que eu mantinha distância, aquela que eu impedia de participar dos ministérios, aquela que eu olhava com desconfiança. Na tela eu vi Lúcia em um lugar que eu nunca tinha visto antes. Era um salão enorme, cheio de mulheres, centenas de mulheres, talvez milhares, e todas elas estavam sentadas, olhando para um palco. E no palco estava Lúcia. Ela estava mais velha, talvez com 60 e poucos anos. Tinha os cabelos grisalhos e um sorriso sereno no rosto. E ela estava pregando. Ela estava contando a história dela. A história de como foi abandonada pelo marido, de como ficou sozinha com 2 filhos, de como quase desistiu de tudo, mas também de como Deus a levantou, de como Deus restaurou a vida dela, de como Deus transformou a dor dela em testemunho. E as mulheres na plateia estavam chorando, mulheres que tinham passado pela mesma coisa, mulheres que achavam que suas vidas tinham acabado por causa de um divórcio. E ali, através das palavras de Lúcia, elas estavam encontrando esperança de novo. A cena mudou. Eu vi Lúcia viajando pelo Brasil inteiro. Eu vi ela em conferências de mulheres, em congressos, em igrejas de todos os tamanhos. Eu vi ela escrevendo livros que ajudavam milhares de famílias destruídas. Eu vi ela orando por casamentos que estavam à beira do abismo e vendo esses casamentos serem restaurados. O ministério dela alcançava pessoas que nenhum teólogo famoso conseguia alcançar, porque ela falava a língua da dor. Ela entendia o sofrimento. E Deus usava essa compreensão para curar outros. A voz disse, este era o meu plano para Lúcia.
Ela seria uma restauradora de famílias. Ela traria cura para milhares de corações partidos. E então, a tela escureceu por um momento. Quando clareou de novo, eu vi algo que me fez soltar um gemido de dor. Eu vi Lúcia sozinha em um quarto escuro. Ela estava sentada na cama, com a cabeça entre as mãos, chorando. Na mesinha ao lado da cama, eu vi um frasco de remédios. E eu vi ela olhando para aquele frasco com um olhar vazio. A voz continuou. O seu desprezo fez Lúcia acreditar que ela não tinha mais valor diante de Deus. O seu olhar de julgamento confirmou a mentira que o inimigo sussurrava no ouvido dela todos os dias. Ela passou anos lutando contra uma depressão que quase tirou a vida dela. Anos em que ela poderia estar curando outros, ela passou precisando de cura. Eu me curvei até o chão. Eu não aguentava mais olhar, mas a tela não parava. A terceira imagem surgiu diante de mim. Era Pedro, o rapaz ex-homossexual, aquele que eu mandava os outros obreiros vigiarem, aquele que eu dizia que não mudava de verdade. Mas o que eu vi na tela me deixou completamente sem reação. Pedro não estava na terra. Ele estava em um lugar de luz, um lugar muito parecido com aquele onde eu me encontrava. Mas diferente de mim, Pedro não estava preso. Ele estava caminhando livremente em direção à luz. E ao redor dele, eu vi figuras que só posso descrever como anjos. Seres de luz que irradiavam alegria. E então eu vi algo que nunca vou esquecer. Pedro parou diante de uma figura que brilhava mais do que todas as outras. Eu não conseguia ver o rosto dessa figura. A luz era intensa demais. Mas eu sabia no fundo da minha alma quem era. Era o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e colocou algo na cabeça de Pedro. Era uma coroa. Uma coroa de luz que brilhava com cores que eu não sabia que existiam. Eu vi Pedro caindo de joelhos em adoração. Eu vi lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto dele. Eu ouvi o Senhor dizer palavras que ecoaram por toda aquela dimensão. Bem-vindo ao lar, meu filho. Você lutou a boa batalha. Você venceu. A cena congelou. E a voz de trovão se voltou para mim. Valdemar, este homem que você desprezou, que você vigiava com desconfiança, que você dizia que não tinha mudado de verdade, ele terminou a corrida dele. Ele perseverou até o fim. Ele venceu tentações que você nem imagina. Ele carregou um peso que você nunca precisou carregar. E ele fez tudo isso enquanto pessoas como você tentavam empurrá-lo de volta para o abismo. Eu estava destruído. Eu não tinha mais forças nem para chorar. E então, a voz fez a pergunta que mudou minha existência para sempre. Eu o resgatei do abismo com o meu sangue. Eu morri por ele na cruz. Eu o lavei e o purifiquei. Eu o chamei de filho. Mas você, Valdemar, você tentou empurrá-lo de volta para a lama com as suas palavras, com os seus olhares, com o seu desprezo. Então me responda, por que você se tornou juiz dos meus filhos? Eu abri a boca para responder, mas nada saiu. O que eu poderia dizer? Que eu estava zelando pela santidade? Que eu estava protegendo a igreja? Tudo isso parecia tão vazio agora, tão ridículo, tão arrogante. A voz continuou. Você conhecia a letra da minha palavra, mas nunca entendeu o espírito dela. Você decorou versículos sobre santidade, mas ignorou os versículos sobre amor. Você se achava melhor do que os outros porque nunca cometeu certos pecados, mas o seu coração estava cheio de orgulho, de arrogância e de julgamento. E esses pecados, Valdemar, esses pecados são tão graves quanto qualquer outro. Eu finalmente consegui falar. Minha voz saiu fraca, tremida, quebrada. Eu disse, Senhor, eu não sabia. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu achava que estava te agradando. A voz respondeu, você sabia. Lá no fundo do seu coração, você sabia. Toda vez que você olhava com desprezo para alguém, algo dentro de você dizia que aquilo estava errado. Mas você ignorava essa voz. Você preferia o aplauso dos religiosos do que a aprovação do céu. Você preferia ser temido do que ser amoroso. Você escolheu o caminho dos fariseus. Aquela palavra me atingiu como uma lança no peito. Fariseu. Eu passei a vida inteira pregando contra os fariseus. Eu lia Mateus 23
e pensava comigo mesmo que nunca seria como aqueles hipócritas. Mas ali, diante daquela luz que revelava tudo, eu finalmente vi a verdade. Eu era exatamente como eles. Eu era um fariseu moderno, um fariseu de terno e gravata, um fariseu com cargo de presbítero e Bíblia de capa de couro. Mas ainda assim, um fariseu. A tela diante de mim começou a mostrar outras cenas. Dezenas de rostos, centenas de rostos, pessoas que passaram pela minha igreja ao longo dos anos, pessoas que eu olhei de forma errada, pessoas que eu afastei com meu julgamento, jovens que nunca mais voltaram, famílias que procuraram outras igrejas, almas que se perderam porque eu tranquei a porta que deveria estar aberta. E a voz disse: você deveria ter sido uma ponte, mas você se tornou um muro. Você deveria ter sido uma porta aberta, mas você se tornou um portão trancado. Quantos dos meus filhos deixaram de entrar no reino por sua causa? Eu não conseguia mais suportar. Eu gritei com toda a força que tinha: perdão, Senhor. Pelo amor de Deus, perdão. Eu errei, eu pequei, eu fui arrogante. Eu fui orgulhoso, eu fui tudo aquilo que eu dizia odiar. Por favor, me dá mais uma chance, por favor. Por um momento que pareceu uma eternidade, houve silêncio. E então a voz falou novamente. Mas dessa vez, o tom era diferente. Ainda era uma voz de autoridade. Ainda era uma voz que fazia cada fibra do meu ser tremer. Mas havia algo mais ali. Havia misericórdia. A voz disse: Valdemar, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não quero que ninguém se perca, nem mesmo você. Eu levantei o rosto, ainda de joelhos, ainda coberto de lágrimas. A voz continuou: você vai voltar. Mas não vai voltar para ser o mesmo homem. Você vai voltar para consertar o que quebrou. Você vai voltar para abrir as portas que você fechou. Você vai voltar para ser ponte onde antes era muro. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma nova chance. Depois de tudo o que eu tinha feito, depois de todas as pessoas que eu tinha afastado, eu estava recebendo uma nova chance. Mas antes que eu pudesse agradecer, a voz acrescentou algo que ficou gravado na minha alma como ferro em brasa. Ela disse: mas saiba disso, Valdemar. Muitos que se dizem meus servos estão cometendo o mesmo pecado que você. Muitos estão fechando as portas do meu reino. Muitos estão expulsando com olhares aqueles que eu estou chamando. E no dia do juízo, eu vou perguntar a cada um deles: por que vocês se tornaram juízes dos meus filhos? E muitos não terão resposta. Muitos ouvirão de mim: afastem-se, eu nunca os conheci. Aquelas palavras me fizeram tremer mais do que qualquer outra coisa que eu tinha ouvido até então, porque eu percebi que não era só sobre mim. Era sobre uma cultura inteira de julgamento que tinha se espalhado pelas igrejas. Era sobre milhares de presbíteros, pastores, diáconos, obreiros e membros que estavam fazendo exatamente o que eu fazia. Pessoas que achavam que estavam agradando a Deus, enquanto na verdade estavam afastando os filhos dele. A voz disse uma última coisa: vai e conta o que você viu. Conta para que outros não cometam o mesmo erro. Conta para que as portas do meu reino sejam abertas e não fechadas. E então, tudo começou a girar ao meu redor. A luz se intensificou tanto que eu tive que fechar os olhos. Eu senti meu corpo sendo puxado, como se estivesse caindo de uma altura muito grande. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. O próximo som que eu ouvi foi um apito agudo e constante. Eu abri os olhos e vi um teto branco. Luz fluorescente, paredes claras. Eu estava em uma cama de hospital. Tinha fios conectados no meu peito, uma agulha no meu braço e uma máscara de oxigênio no meu rosto. Ao meu lado, minha esposa estava de pé com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela viu que eu tinha acordado, ela soltou um grito e se jogou sobre mim. Ela repetia sem parar: graças a Deus, você voltou, você voltou. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Um médico entrou no quarto correndo, seguido por 2 enfermeiras. Eles começaram a verificar os aparelhos, fazer perguntas, testar meus reflexos. Eu ouvi o médico dizer para a minha esposa: foi um milagre. O coração dele ficou parado por 12 minutos.
Pela medicina, ele não deveria ter sobrevivido. E mesmo que sobrevivesse, deveria ter danos cerebrais graves. Mas ele está aqui, acordado, lúcido. Eu não tenho explicação. Mas eu tinha. Nos dias que se seguiram, eu fui me recuperando aos poucos. Minha esposa ficou ao meu lado o tempo todo. Membros da igreja vieram me visitar. Obreiros vieram orar por mim. Todos diziam que era um milagre. Todos diziam que Deus tinha me dado mais tempo. Mas nenhum deles sabia o que eu tinha vivido. Nenhum deles sabia o que eu tinha visto. E por vários dias, eu não consegui contar para ninguém. A experiência tinha sido intensa demais. Eu precisava de tempo para processar. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não podia mais ser o mesmo homem. 2 semanas depois de receber alta do hospital, eu pedi para falar na igreja. O pastor estranhou, porque eu ainda estava me recuperando. Mas eu insisti. Eu disse que tinha algo importante para compartilhar com a congregação. Naquele domingo, o templo estava cheio. A notícia do meu infarto tinha se espalhado, e muitas pessoas vieram para me ver de volta. Quando eu subi no púlpito, todos me olharam com expectativa. Eles esperavam um testemunho de gratidão. Eles esperavam que eu agradecesse a Deus pela cura. E eu ia fazer isso. Mas não só isso. Eu respirei fundo e comecei a falar. Eu contei tudo. Contei sobre a barreira de luz que eu não conseguia atravessar. Contei sobre a tela que mostrou o futuro das pessoas que eu tinha afastado. Contei sobre Marcos, o jovem tatuado que poderia ter sido evangelista de presídios. Contei sobre Lúcia, a divorciada que poderia ter restaurado milhares de famílias. Contei sobre Pedro, o ex-homossexual que eu desprezava, mas que estava sendo coroado no céu. E então eu contei sobre a pergunta que a voz fez para mim. A pergunta que ainda ecoava na minha mente todos os dias. Por que você se tornou juiz dos meus filhos? Quando eu terminei de falar, o templo estava em silêncio absoluto. Eu olhei para os rostos das pessoas e vi lágrimas escorrendo. Vi obreiros de cabeça baixa. Vi membros antigos com as mãos cobrindo a boca. Porque todos sabiam que aquela mensagem não era só para mim. Era para cada um deles também. Eu desci do púlpito e fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu fui até o fundo do templo, onde uma mulher estava sentada sozinha. Era uma visitante nova, uma moça jovem, com piercings no nariz e tatuagens nos braços. Ela tinha vindo pela primeira vez naquele domingo. E durante todo o meu testemunho ela estava chorando. Eu me ajoelhei diante dela, peguei nas mãos dela e disse: "Me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que pessoas como eu fizeram você se sentir indigna do amor de Deus. Você é amada. Você é bem-vinda. Jesus morreu por você exatamente do jeito que você é." A moça começou a chorar ainda mais. E ela não foi a única. Metade da igreja estava chorando junto. Depois daquele dia, eu comecei uma jornada de arrependimento que durou meses. Eu procurei cada pessoa que eu tinha afastado ao longo dos anos e pedi perdão. Algumas me perdoaram na hora, outras precisaram de tempo. Algumas nunca responderam minhas mensagens, mas eu precisava tentar. Eu precisava fazer minha parte. Eu consegui encontrar o Marcos através das redes sociais. Ele tinha se afastado da fé depois daquela noite em que eu o rejeitei. Passou anos vivendo longe de Deus. Mas quando eu contei para ele o que eu tinha visto, quando eu descrevi a visão do ministério que Deus tinha planejado para a vida dele, algo mudou nos olhos dele. Ele chorou por horas. E no domingo seguinte, ele estava de volta à igreja. Não à minha igreja específica, mas a uma igreja. Ele tinha decidido dar uma nova chance a Deus. A irmã Lúcia também me perdoou. Ela me contou sobre os anos de depressão que ela enfrentou. Ela me contou sobre a noite em que quase desistiu de tudo. Mas ela também me contou que Deus a sustentou mesmo nas horas mais escuras. E hoje, ela está começando um ministério de apoio a mulheres divorciadas. O plano de Deus para a vida dela não morreu. Só foi adiado. O Pedro eu nunca consegui encontrar. Eu soube por vizinhos que ele tinha se mudado de cidade anos atrás, mas eu não preciso encontrá-lo, porque eu sei onde ele está. Eu vi com meus próprios olhos. Ele está no lugar que muitos religiosos duvidavam que ele alcançaria. Ele está na presença do Senhor. Ele venceu. Meu irmão, minha irmã,
Eu estou te contando essa história porque eu quase perdi minha alma por causa de um pecado que eu nem sabia que existia. O pecado da acepção de pessoas. O pecado de julgar pela aparência. O pecado de achar que eu era melhor do que os outros por causa das coisas que eu não fazia. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Tiago, capítulo 2, versículo 9, está escrito: Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. E em Mateus, capítulo 23, versículo 13, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existem pessoas que não vão entrar no céu e ainda por cima impedem outros de entrar. Gente religiosa, gente que conhece a Bíblia, gente que está nos templos todos os domingos, mas gente que tem o coração cheio de julgamento e orgulho. Eu era essa pessoa, e eu quase paguei o preço eterno por isso. Se essa mensagem está tocando o seu coração agora, deixa o seu gostei nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a entregar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir esse alerta. E eu quero te fazer uma pergunta antes de terminar. Para quem você tem fechado a porta? Quem você tem olhado com desprezo? Quem você tem afastado da igreja com seus olhares, seus comentários, seus julgamentos? Pode ser o jovem de tatuagem que sentou no último banco. Pode ser a mulher divorciada que chegou com vergonha. Pode ser aquele rapaz que todo mundo sabe do passado. Pode ser o vizinho que vive de um jeito diferente do seu. Lembra do que a voz me disse? O que Deus limpa, o homem não pode chamar de comum ou imundo. Não seja um muro, seja uma ponte. Não seja um portão trancado, seja uma porta aberta. Porque no dia do juízo, cada um de nós vai ter que responder pela mesma pergunta que eu ouvi naquele lugar de luz. Por que você se tornou juiz dos meus filhos? Que essa mensagem alcance quem precisa ouvir. Compartilha esse vídeo no grupo da sua igreja. Manda para aquele obreiro que precisa desse alerta. Pode ser que essa palavra salve um ministério hoje. Eu sou Valdemar. Eu morri por 12 minutos. E eu voltei para te contar que o pecado quase invisível do julgamento é mais perigoso do que qualquer pecado visível que você possa imaginar. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.